Oi pessoal, boa noite. Deixa eu tirar aqui para poderem me ouvir melhor, tudo bem? Então, seguindo aqui com as nossas reflexões, hoje eu estou aqui na sala que eu dou aula, aqui na Paulista, e um tema que me foi sugerido foi falar um pouquinho sobre a raiva. E a raiva é interessante, né? Porque é uma coisa que ao mesmo tempo ninguém quer ter, de verdade, ninguém quer ter, porque sentir raiva não é bom, mas ao mesmo tempo é uma coisa incontrolável. Ninguém escolhe ficar com raiva, escolhe não ficar com raiva. E aí eu lembrei de uma frase, né, de um mestre, que ele falava assim, que a ira e a cólera nascem de desejos contrariados. Então a raiva nada mais vem do que eu quero que algo aconteça, né? Eu quero que algo seja de determinada forma, que aconteça de determinada forma, não acontece, frustração, raiva, né? E a gente não consegue controlar, tipo, eu não vou mais ter raiva de tal situação. Não é assim. A coisa não é mágica, não é de uma hora para outra que a gente consegue virar essa chavinha. E hoje em dia, né, a gente vê tantos discursos de ódio, às vezes por coisas assim que a gente nem entende por que as pessoas estão brigando. Fala assim, isso é relevante para a sua vida? Não, então por que você está brigando com isso? Né? O que vai mudar de verdade? Mas a gente acredita que as coisas têm que ser de uma determinada forma, né? Cada um tem um jeito de enxergar como as coisas devem ser. Então a gente tem pessoas que defendem determinadas causas, a gente tem pessoas que acham que o mundo deveria ser governado por a pessoa X, outras que o país devia ter a atitude Y, enfim, né? Dentro de cada mente, de cada coisa que eu considero certo e errado, eu acho que as coisas deveriam ser de uma forma. Porém, né, pandemia veio aí para nos mostrar isso, a gente percebeu que nada está sob nosso controle. E querer que as coisas sejam exatamente do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve ser, só prova que você ainda não entendeu isso, né? Você ainda acha que você tem algo sob o seu controle. A gente não controla as pessoas, a gente não controla as situações, a gente não controla as nossas emoções simplesmente surgem. E falando um pouquinho aí sobre a raiva, né, que é o tema dessa reflexão, como que eu posso deixar de ter raiva? Né? Como que eu posso, então, vamos imaginar, eu tenho uma situação X que sempre que acontece me dá muita raiva. Então o foco não é lutar com essa raiva que você sente nesse determinado momento. O foco deve ser o que desencadeia essa raiva em mim. Tal situação desencadeia? Ok. Para algumas pessoas essa situação não desencadeia raiva, então o problema não é a coisa em si, é a sua relação com essa coisa. Então você tem que dar um passo mais fundo e falar assim, por que que isso, esse fato, esse acontecimento, essa pessoa me incomoda tanto, né? O que desperta dentro de mim que essa coisa me incomoda e que a raiva vem. Então o trabalho ele é muito mais profundo, ele requer muito mais coragem, é muito mais fácil eu ficar brigando com o mundo todo, achando que o mundo está errado. Errado significa não estar do jeito que eu acho que deve ser, ao invés de eu ir lá e entender. E muitas vezes que as pessoas passam por processos terapêuticos, muitas coisas que davam muita raiva nelas, para de dar. Então não é que ela mudou o jeito de pensar, não é nada disso, ela apenas entendeu o porquê aquilo acontecia dentro dela, o que realmente desencadeava essa raiva dentro dela, e o que ela trabalhou foi isso. A raiva vai continuar acontecendo, a gente não tem como não sentir raiva. Se uma pessoa, eu tô aqui gravando, uma pessoa entra aqui e começa a gritar, vai me dar raiva, fala, poxa, né, eu tô aqui gravando, você tá vendo que eu tô gravando? É instantâneo, né, eu estou querendo gravar um vídeo e alguém me atrapalhou, raiva, poxa vida, né, então isso é natural. Agora, aprender a lidar com essa raiva, né, então usar a raiva a nosso favor, entender se isso tá me dando raiva, é sinal que ali tem algo a ser trabalhado, e aí você vai perceber que a raiva nem é a sua inimiga, ela pode, muito pelo contrário, ser uma ótima aliada sua. Namastê!